área muito, é um nicho assim, que está cada vez maior, mais gente precisando. Por quê? Pessoas incapacitadas para o trabalho, doença de coluna, joelho. Então, assim, tem trabalho para todo mundo, mas é aquele negócio. Você tem que se especializar, você tem que estudar. Porque se você fizer alguma coisinha, um detalhe errado, o seu cliente perde o direito, dependendo da situação, para sempre. É uma área que a gente sabe como pode transformar a vida dos clientes, né? Tem impacto direto, mas é isso que a Carol está comentando. Assim, é uma responsabilidade muito grande também da gente estudar e estar atento a esses detalhes, porque, infelizmente ou felizmente, dependendo da perspectiva, né? A gente sempre vai ter muita gente com algumas questões de saúde para fazer a perícia. E essas pessoas precisam de apoio mesmo, para que a gente consiga garantir o benefício para elas de forma rápida e segura também, né? Sim. São pessoas que são carentes em todos os sentidos que você imaginar. Né? Elas não têm uma atenção das pessoas, né? Então, quando você, um advogado, que além de estar ali querendo ajudar aquela pessoa profissionalmente, você dá uma atenção maior, você mostra que você tem uma empatia com ela, você ganha ela. E você é o cara responsável, que eu sempre falo, para colocar comida na mesa dessa família. Então, assim, olha a importância que uma pessoa está dando em suas mãos, está colocando em suas mãos a família, a subsistência dela e da família dela. Então, isso assim, é extremamente importante. Por isso que eu falo, tem que estudar mesmo, estar sempre atualizado para você conseguir o máximo que você puder, assim, de melhor para aquele cliente. Às vezes não tem direito a um benefício porque acontece, mas você tem que garantir o melhor trabalho que você puder. Isso você tem que garantir. Sim. E dentro de benefícios por incapacidade, o que você tem visto assim que está chamando a atenção nesse momento, Carol? Assim, das últimas ações, ou últimos pedidos que você fez? O que acontece? A gente pega muitas situações que eu gosto de deixar muito claro. E não é a doença que vai te dar o direito ao benefício. Eu acho que todo mundo que atua no previdenciário sabe ou deveria saber. O que vai te dar o direito ao que vai conseguir o benefício é a incapacidade advinda desta doença. Então, não necessariamente uma pessoa que possui câncer tem direito a algum benefício. Não necessariamente. Ela tem que ter o câncer, no caso, mas ela tem que estar incapaz para a atividade dela devido ao câncer. Então, por isso que quando eu faço muitos vídeos, alguns advogados brincam comigo, né? Que eu viro e falo assim, hérnia de disco. Você que possui hérnia de disco, você pode ter direito a benefício do INSS. Eu faço questão de enfatizar o pode. Sim. Pessoa que tem hérnia de disco, ela tem grandes chances de conseguir um auxílio-doença, uma aposentadoria, mas é qualquer doença. Então, eu posso citar aqui para você qualquer doença que se torne incapaz para sua atividade. Só que o detalhe maior dessa situação, tá, Michele, é que o advogado ele tem que fazer um nexo da doença com a incapacidade e o trabalho da pessoa. Ele tem que mostrar isso para o perito, ele tem que mostrar isso para o juiz, e ele tem que orientar o cliente dele na hora da conversa na perícia, mostrar isso lá para o perito. Entendeu? Então, são pontos importantes que, às vezes, o advogado passa despercebido. Por isso que eu falo que um dos pontos mais importantes na hora de fazer lá a inicial é a preparação dos quesitos. E tem muita gente que copia e cola, não é? Copia e cola quesitos iguais em todas as ações. É um tiro no pé. Você está perdendo uma oportunidade de aumentar a sua chance de conseguir o benefício do seu cliente. E é o ponto mais importante que tem, que aí você consegue brincar com os conceitos de incapacidade que está no manual, que está no CPT. Você consegue fazer várias coisas, mexer com código de ética médica, e o advogado deixa isso para lá. O ponto mais importante. E isso que estava comentando, né? Pessoas que chegam sem saber, às vezes, fonte de desinformação, o cliente mesmo, ele fala, bom, olha, eu fui diagnosticado, ele estava falando, né, da doença grave, eu tenho agora o diagnóstico de um câncer. Será que esse, como você disse, não vai ser suficiente ter o diagnóstico para ter o benefício? Mas essa construção toda do nexo causal com os fundamentos, como você disse, dá uma infinidade de possibilidades. E a gente vai precisar, dentro da advocacia, que você está falando assim, com muita clareza, de trazer para esse cliente, olha, o entendimento de temos o diagnóstico, temos uma possibilidade, e para fazer isso, o caminho que eu imaginei foi, e o advogado também explicar para o cliente o que ele pensou, porque o cliente vai trabalhar junto, né? É algo feito o tempo todo junto com o cliente. Sim, vocês têm que estar alinhados com o seu cliente.
Às vezes, e isso é muito verdade, às vezes o próprio cliente não sabe que ele está incapaz. Mas como assim não sabe? Ah, não, porque eu aguento trabalhar, vai lá, se encharca de remédio, de medicamento, trabalha com muita dor e está lá achando que está capaz. Chega no INSS, tenta benefício, está mal instruído, perito nega e ele deixa para lá. Quantos brasileiros deixam para lá o seu direito? Continuam trabalhando, sentindo muita dor, piorando o seu estado de saúde, por falta de uma boa orientação, por medo, sabe? Tem medo de ter um processo contra o INSS. E querendo ou não, é uma coisa muito simples e comum hoje em dia. O que você não pode deixar de fazer é correr atrás do seu benefício, que é um direito seu, não é um favorzinho que o INSS está fazendo. É um direito seu. Mas para isso tem que estar bem instruído. Sim. E para estar bem instruído, o advogado tem que estudar, não tem outro caminho, não tem outra saída. Sim. E quando você pensa na instrução para o cliente, assim, em relação aos quesitos, para a perícia, que tipo de abordagem você já enfrentou de dificuldade com o cliente? Porque isso que você comentou agora foi uma coisa que eu fiquei pensando agora enquanto estava falando. Poxa, às vezes o cliente não, ele quer mostrar que ele está forte, que ele está combatendo a doença, que ele está... Mas às vezes ele precisa também expor essa vulnerabilidade para deixar claro a incapacidade para o perito, né? Sim, sim. O que acontece? A gente sempre orienta o nosso cliente, o segurado, primeiramente a falar a verdade. Isso é coisa que a gente sempre fala, porque tem gente que, dá uma mentirinha ali. Cara, não tem como. O perito, ele estudou o corpo humano. Ele sabe que se ele mexer aqui, não vai doer lá. Por que eu estou dizendo isso? Às vezes, o nosso cliente, ele está realmente com dor e tudo mais, mas ele vai para uma perícia e o médico perito fala assim com ele, ó, se eu fizer isso aqui, tá doendo lá nas suas costas? Aí o cara, tá doendo. A partir dali ele já perdeu a perícia. Às vezes ele tá realmente incapaz, só que por essa mentira aqui, para querer aumentar a dor dele, já perdeu o direito ao benefício. Então o primeiro ponto é falar a verdade. Ó, doutor, assim não tá doendo não, mas dói quando você falou para baixar, nossa, dói demais, seja sincero. O outro ponto importante é o seguinte, é não falar demais, nem de menos e nem de mais. Você tem que falar o necessário. E o que é o necessário? É você, enquanto paciente segurado, explicar para ele o porquê que a sua doença, a sua hérnia, está te tornando incapaz para a sua atividade laboral. Por exemplo, se você é um caminhoneiro, um motorista, você não vai chegar para o médico, o que você tem, fulano? Eu tenho uma hérnia. Não, você vai ter que chegar para ele e falar assim, olha, eu tenho um problema de hérnia, o meu trabalho, eu fico 8 horas sentado o dia inteiro, eu carrego peso, não sei o quê. E isso daí, doutor, faz doer muito a minha coluna. Você tem que fazer essa ligação da sua atividade com a sua doença incapacitante, para o médico poder entender que aí sim você está incapaz com a sua atividade habitual. Não é simplesmente dizer, minha profissão é essa. Existem profissões que o cara nem sabe que existia e como é que ele vai fazer esse elo? Então, esse é um detalhe muito importante, não simular, falar a verdade. E outro ponto importante, tá, Michele? Tem cliente que quer levar todos os laudos e exames médicos que ele tem em casa. Meu Deus, não faz isso. E aquela pasta, né? Uma mala de coisa. Sim, pega todos os documentos, tem exame de sangue, exame de fezes, exame de tudo que você imaginar, sendo que o problema é um problema lombar, coluna, sei lá, no joelho. O que tem a ver? Então, leve somente aqueles exames, laudos e receituários referente à doença que está te tornando incapaz para a sua atividade. Se você levar tudo isso bagunçado, o perito não vai olhar, vai ficar uma bagunça. Seja específico. Então, são vários detalhes que muitos não passam isso para o cliente não é bem orientado e aí acaba não tendo direito ao benefício, não conseguindo, no caso, né? O perito negando. E aí tem que embarcar mesmo aí, no judiciário e também tem que dar essa orientação para ele. E na perícia, quais são os principais pontos assim que você tem visto sendo negado? O que o perito olha e diz assim, olha, isso aqui, como você falou mentira é uma coisa que pega logo de cara, mas que mais que a gente pode dizer? Olha, fuja desse lado, sabe assim, o que não fazer? Eu vou dizer para você, o que não fazer, de verdade, é você colocar quesitos iguais em tudo. Isso é o que não fazer. Por que eu estou falando isso? Honestamente, a gente vive no Brasil. A gente sabe que uma perícia realizada em menos de 5 minutos não tem uma qualidade que o nosso cliente merece. Então, se você
dificultar o perito na hora de responder os quesitos vai fazer ele querer ler aquela petição, certo? Então, você tem que dificultar os quesitos para o perito se ver obrigado a ler a petição. Você não deve chegar para o seu perito lá, para o perito, perguntar para ele assim, a incapacidade é parcial ou total? A incapacidade é permanente ou temporária? Você jamais deve fazer essa pergunta. Jamais. Ah, mas como que eu devo fazer? Você tem que fazer essa pergunta de forma indireta. E como isso funciona? Isso aqui é uma dica de ouro, Michele. Tá? Muitos aqui podem não ter lido ainda o manual de perícia médica da Previdência Social. E lá traz pra gente o conceito de incapacidade total, parcial, permanente, temporária. E é ali que você vai pegar o perito. É quando você pergunta para o perito se aquela doença daquela pessoa lá, ela tem uma recuperação previsível ou imprevisível. Se ele falar que é previsível, meu amigo, ele tem que botar um tempo ali. Ele tem que botar um tempo e justificar. Ah, é 2 meses, 3 meses. Se ele colocar que é previsível, ou seja, precisa de um tempo, mas ele no quesito de baixo falar que a incapacidade tem uma recuperação por tempo indeterminado, ele diz uma coisa em outra e coisa em outra. Ele em um quesito está falando que é temporário e no de baixo não que é permanente aí. Tá entendendo? Então, o que é mais fácil? Você ir induzindo o perito a dizer o que você quer, mas, claro, forçando ele a ler. A ele justificar tudo. E ele tem que fundamentar o que ele está colocando ali. Porque é assim que você consegue anular vários laudos, conseguir uma nova perícia. Enfim, são esses detalhes. E aí você falou, e vamos reforçar para quem está chegando agora, que realmente é uma dica de ouro. Então, assim, ler o manual, né, entender como a gente faz cada processo bem individualizado, pedindo para que o perito também se coloque ali e responda sobre cada questão. Porque, como você disse, se você faz tudo uniformizado, ficou muito fácil para o perito. Sim, sim. Né? Sabe o que você faz? Você pega um ponto do exame, por exemplo, uma ressonância, em que diz alguma coisa que realmente traga muita dor ou é incapacitante. Sei lá, um pinçamento no L5, enfim. Você vai pegar um trecho do exame e vai perguntar para o perito para poder assim, senhor perito, queira esclarecer para este operador de direito o que significa isso. Aí você pega um ponto importante do exame, porque você está forçando o perito a ler aquele exame, a ver que aquilo ali é grave. Você está entendendo? Então, como que um ser humano, um advogado, me prepara um inicial com quesitos gerais? Se cada cliente é único, se cada cliente tem uma situação diferente, não tem como. Então, são dicas assim de ouro que vai forçar o perito a ler e não vai te dar um laudo geral negando benefício. Você quer ver um ponto importante? Claro, vamos lá. Pois é, qual advogado que sabe realmente o que é incapacidade? O que é incapacidade, Michele? Tá entendendo? Então, o advogado ele tem que estudar o beabá do incapacidade para fazer um inicial, para fazer esse trabalho. O conceito de incapacidade está no próprio manual perícia médica do INSS. Está lá o conceito de incapacidade. E incapacidade não é somente você não conseguir fazer alguma atividade. Não é somente isso, não. Significa também que quando você não deve fazer aquela atividade, também é incapacidade. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tá? Então, você não deve fazer alguma atividade que está no manual. Coloque em risco a sua vida ou a de terceiros. Você não deve fazer. Ou quando também causa algum agravamento da sua patologia. Então, temos 3 significados de incapacidade no manual. Quando você não consegue fazer alguma atividade por alguma incapacidade. Quando você não deve fazer a atividade porque pode trazer risco para você ou para terceiros. Ou quando você pode também agravar a sua doença se fizer. E eu vou dar exemplo para você entender. Tá? Imagine só um piloto de avião, Michele, que tem epilepsia. Um piloto de avião. Um cara 30 anos pilotando avião. Você concorda comigo que se ele pilotar um avião aqui hoje ou amanhã, ele consegue pilotar o avião? O cara é piloto, 30 anos. Agora, é aconselhável um piloto de avião com epilepsia? É aconselhável? Não é aconselhável, porque se ele sofrer algum tipo de convulsão, enfim, o ataque epilético, todo mundo morre. Coloca em risco quem? Ele, terceiros. No mesma situação, uma pessoa que é motorista de pá carregadeira. O cara sabe pilotar, ele consegue pilotar, não,
né, dirigir, enfim. Ele manusear, sabe, né? ele consegue, ele sabe, ele consegue. Mas é aconselhável? E se ele tiver um ataque ali, todo mundo que estiver no canteiro pode se prejudicar. Uma pessoa que Sim. tem hérnia de disco, que trabalha a vida toda levantando peso. Se tiver um peso no chão aqui, ele consegue levantar. Mas você não concorda que vai agravar o estado de saúde dele? Então, é isso que eu digo para vocês. Incapacidade é muito mais amplo do que você pode imaginar. Até mesmo pessoas que têm depressão. Você concorda que às vezes não é a depressão em si que torna a pessoa incapaz, mas a medicação que ela faz uso, que torna, deixa ela sonolenta, tontura, visão turva, enfim. Então, você entende que não é a doença em si que te torna incapaz também, mas os efeitos colaterais da medicação que ela faz uso. E um pedreiro que toma essa medicação e trabalha em altura. Se ele ficar tonto, ele fica lá de cima. Então, assim, a gente busca entender isso daí para poder, nos quesitos mesmo, a gente pressionar o perito a responder aquilo que a gente quer ou que é devido de acordo com a doença da pessoa. E eu acredito até que para o perito, quando ele pega um material elaborado desse jeito, ele até fica mais contente, porque assim, no sentido de ele vai, a atenção dele redobra. Então, peraí, aqui o advogado, a advogada cuidou de pensar bem em cada ponto, né? De olhar para aquele caso. E é muito interessante o que você está comentando, porque, primeiro, alarga as possibilidades sobre capacidade, até as perguntas que você pode fazer podem ter correlação com isso. Né, senhor perito, será que o agravamento não pode se dar pelo excesso de esforço de tal e tal atividade, visto que tem tal outra, tal laudo, né? Essa coisa da medicação. Ah, mas com a medicação eu consigo fazer, sim, mas será que não é a própria medicação que está trazendo risco? Exatamente, mas E o o paciente, perito às vezes. só vai pensar se você forçar. Entendeu? Igual, o que eu costumo fazer também? Mais uma dica de ouro. A gente coloca preâmbulos nos quesitos. Anotem, gente, anotem. Anota, preâmbulo. Né? A gente coloca assim, considerando que o fulano de tal toma tal medicação. Entendeu? Você coloca um preâmbulo, considerando, por exemplo, o perito, muitas vezes, eu acho que você já pegou causa assim. Ele não sabe que você está com uma ação para transformar um auxílio-doença em aposentadoria. Na cabeça dele, o cara está sem benefício. Então, se você fizer um preâmbulo para o cara, ó, considerando que fulano está em auxílio-doença, está recebendo auxílio-doença desde tal data, então você tem que introduzir para o perito alguma situação, até mesmo para não fazer com que ele responda algo que prejudique como está hoje. Sim. Você tem que dar o contexto para ele, né? Você já pensou se você vai entrar com uma ação com uma pessoa que está há 7 anos em auxílio-doença e o perito e você quer transformar em aposentadoria e o perito fala que ele está capaz? Imagina. Então, para você evitar isso daí, olha o preâmbulo. Considerando que o fulano está há cerca já de 7 anos recebendo benefício, o próprio INSS tem reconhecido isso, está renovando, e que o objetivo é... Cara, não importa, faz um preâmbulo caprichado e coloca lá. Entendeu? Aí sim, o médico ele vai sintonizar onde é que ele está, porque é muita gente o dia inteiro. Claro. Quantos laudos de BPC que a gente avalia deficiência e o perito me responde tudo dizendo sobre incapacidade? Você tem que delimitar o objeto da sua ação e principalmente o perito. E isso é um ponto importante, porque o perito ele tem que seguir os requisitos do CPC. Você sabia que o CPC ele traz quais são os requisitos do laudo pericial? Está lá no artigo 473 do CPC. E isso não existia até 2015. Agora existe. E se o perito não respeita, o laudo pode ser anulado. Olha que ponto importante. Então, aqueles laudos que o perito, por exemplo, não responde ao advogado, só responde ao INSS, ao juiz, ele pode ser anulado. Ele pode ser consertado ou anulado. Porque o CPC fala que é obrigação, é dever dele responder os quesitos das partes. Então, assim, são muitos detalhes, você tá vendo, Michele? E a gente mistura código de ética médica também, quando o perito ele não quer falar com a gente sobre as questões, as condições sociais do paciente, né? Porque a gente pergunta, considerando a idade, 60 anos, a escolaridade e tal, é plausível ela conseguir ser reinserida no mercado de trabalho? Aí, o que o perito fala com a gente? Que não tem que falar disso e tal, só que ele tem sim. Se você abrir lá o artigo 13 do Código de Ética Médica, diz que é dever dele
ele tem que informar as condições de sociais, ambientais do paciente. Então, você tem que fazer o quê? Colocar a pergunta no quesito e colocar nos termos do artigo 13 do Código de Ética Médica. Ele lê que ele tem que responder. Senão, ele pode sofrer uma infração administrativa. E é jogar junto com o perito, né? Mostrar para ele, olha, estamos na mesma questão. A situação é essa, trazer a atenção dele para o contexto de cada cliente e dizer, olha, eu tenho consciência do que está acontecendo. Você tem essa aqui, a gente tem esses requisitos a cumprir, a gente tem esse procedimento, a gente tem esse. E eu acho que quando o advogado traz isso com clareza, como você está mostrando, o senhor está comentando aqui, né, o quão claro tá, o quão perfeito é essa abordagem, Carol, é realmente um tesouro, assim, de dizer, gente, pode ser simples, mas faça com clareza, faça dessa forma em que o perito entende que você está fazendo aquilo ali com especificidade, analisando o caso do cliente, trazendo as condutas devidas pelo CPC, pelo Código de Ética. Sim. O que normalmente o perito gosta? Assim, você lembra de algum caso que você fez? O perito ficou até feliz de olhar e falou... Foi rápido, foi até mais rápido do que normalmente pode ser. Olha, eu vou ser sincera com você. Eu não acho que não tem nada que o perito gosta, não. Eu acho que, na verdade, infelizmente, eu vou ser sincera, não tem como. Infelizmente, o perito ele não gosta muito que a gente pergunte a ele assim, dessa forma. Mas ele não gosta, mas ele tem que respeitar e tem que responder direito, entendeu? Então não é que ele não gosta, vou prejudicar, não. Ele não gosta e tem que responder do jeito certo, porque é dinheiro público, é direito da pessoa, não é mais um. Então a gente busca colocar isso daí de uma forma maciada, mas ele tem que responder, entendeu? E aí existem 3 momentos de a gente fazer pergunta para o perito, não sei se vocês sabem, né? Primeiro momento é quando a gente faz a inicial, né? O segundo momento é quando a gente está durante lá na perícia, durante a perícia médica, né? A gente chama isso de quesitos suplementares. E o terceiro momento é quando o perito ele junta o laudo pericial, mas estamos com dúvidas, algumas coisas ainda precisam ser esclarecidas. Aí é o momento de a gente fazer uma manifestação do laudo e colocar quesitos complementares para esclarecer alguns pontos, e o CPC permite isso. Inclusive, o CPC permite que você intime o perito médico para, em audiência, esclarecer algum ponto importante. O juiz faz isso, são outros 500, mas está no CPC. Você tem o direito, enquanto advogado, de bater o pé, conversar, despachar com o juiz, está lá no CPC. Você já viu quesitos que o perito coloca assim, pergunta impertinente? Você já viu? Você sabia que ele não pode fazer isso? Por que é impertinente? Quem é ele para falar? Primeiro que ele está dando uma opinião pessoal, que é contra o CPC também. Dentro dos requisitos do 473 lá, fala que ele não pode dar opinião pessoal. E você julgar que é impertinente ou não, já está dando. E segundo, porque é o 470 do Código de Processo Civil, fala que cabe ao juiz. Então, veja bem, cabe ao juiz, né? Cabe ao juiz indeferir quesitos impertinentes, não ao perito. Aí você tem como voltar o laudo para ele, falando sobre isso com muito amor e carinho, falando, por favor, me responde. Aí você quer botar um medinho no perito, ou então impor um respeito, que melhor falando assim, você coloca o código de ética médica dele também. São várias questões, tá vendo, Michelle? A gente ficaria aqui, ó, muito não dá para fazer live toda semana falando de perícia médica, a gente ia ficar aqui o ano todo, de janeiro a dezembro, falando, porque realmente são muitos casos sensíveis e muitos detalhes, né? Porque, como você falou, vai variar de acordo com cada caso. Sim. Você quer ver um caso que a gente pegou ontem? Um cliente, ela tem esquizofrenia e outros problemas lá, psiquiátricos, enfim. A perita me manda um laudo dizendo que ela tem 4 meses para recuperação de esquizofrenia. Eu respondi perguntando qual que é o tratamento, assim, que é uma cura, né? Porque se em 4 meses ela está recuperada para ser faxineira desses problemas, então o negócio, descobrimos aqui a cura da esquizofrenia. A esquizofrenia, gente, é uma doença incurável. Esta perita respondeu que em 4 meses ela pode voltar a trabalhar. E outro ponto importante, você colocaria de verdade dentro da sua casa como faxineira ou empregada doméstica
uma pessoa com esquizofrenia, bipolaridade, você colocaria no âmbito da sua casa para cuidar da sua família e dos seus filhos? A resposta é não, existe o estigma social também. Então, isso daí vai voltar ao laudo, tá? A gente pediu a anulação do laudo para o juiz, porque ontem que eu não quero nem que volte para responder, porque para uma médica me dizer que em 4 meses a pessoa está curada, esquizofrenia, eu não quero nem que ele volte para ela esse laudo, eu quero que ele nomeie outro perito, porque ele já não serve. E é nosso direito também, tá? No CPC. Então, se você estuda isso, se você gosta disso, artigo 464 e seguintes do CPC é Bíblia para você. É Bíblia para você, tá? Do CPC. E também o Código de Ética Médica, você tem que ler para você entender, porque o perito ele quer se esquivar de responder coisas que é obrigação dele. Inclusive, ele pode receber a menor o dinheiro da perícia se ele não responder direito as coisas. Olha como é importante também, pessoal, aqui a gente reforçar, o entendimento de cada doença, cada patologia. Porque, claro, esquizofrenia é uma coisa que tem um conhecimento amplo, e como você falou, eu nunca vi, é surpreendente alguém dizer que em 4 meses a pessoa vai estar curada, né? Então, assim, mas aconteceu com vocês agora, essa semana. Então, imagina outros laudos de outras doenças que, às vezes, têm um conhecimento amplo menor. O quanto é necessário mesmo de conhecer cada uma dessas coisas minimamente para que a gente possa olhar e falar, não, mas peraí, tá meio esquisito, né? Sim, o advogado que trabalha com isso, ele tem que dar uma estudada na doença da pessoa, não tem como fugir. Uma vez eu descobri que uma pessoa, olha só, ela apareceu para mim com o braço todo inchado, assim. Ela já tem há mais de 10 anos sem pagar INSS, com o braço todo inchado. E eu descobri que foi uma queda que ela teve há muitos anos atrás, que tornou ela inválida com esse braço que está hoje. Então, o que aconteceu? Eu entrei com a ação, eu provei para o juiz que devido àquela queda, que ela bateu a cabeça, gerou isso daqui nela, apresentei a síndrome, sei lá de que era. O perito concordou que eu embasei bem, tá? Quem quiser o nome do processo para achar que eu tô falando mentira, pode me pedir aqui que eu vou mandar para você. Eu consegui descobrir, o perito concordou que é devido a essa queda, quando ela tinha qualidade segurada. Olha, porque daí estava qualidade segurada, a gente conseguiu estender o período todinho como qualidade segurada por conta dessa incapacidade, e ela conseguiu aposentadoria e 5 anos para trás de dinheiro, né? Aquela prescrição que então, porque eu estudei a doença da pessoa. Você tem que estudar a doença da pessoa. Existem doenças que são incuráveis, existem doenças degenerativas, né? Existem aquelas que são realmente temporárias e tem como brigar. Uma depressão pode ser considerada temporária, mas pode também ser considerada como permanente. E aí, e olha só, você também tem que ensinar para o perito o que é incapacidade. Porque o perito ele não sabe o que é uma incapacidade para fins previdenciários, ele sabe o que ele aprendeu na faculdade, mas ele não leu e nem passou por treinamento com um manual de perícia médica no INSS ou com CPC, ele não fez. Então é você que vai ensinar o perito. Como? Preparando quesitos assertivos, colocando preâmbulo nos quesitos, entendeu? Então, por isso que eu falo, jamais prepare quesitos gerais, faça cada caso um caso. Sim. Não, assim, acho que quem pegou desde o começo está vendo o quadro de dicas assim, realmente que podem transformar a próxima perícia em algo muito diferente das últimas que vocês já fizeram, né? Tá falando do preâmbulo, estava falando da questão dos quesitos, da questão de como você pode anular ou não, da obrigação do perito também em estar de acordo e não dar não dar opiniões, né? Deixar as opiniões, os julgamentos, as questões de valor para o juiz, mas de responder tudo aquilo que for perguntado. O quanto o 464 está ali como Bíblia mesmo, como está ali como super referência. Eu estou perguntando aqui, Carol, sobre a doença de Chagas, se é um complicador, se dá para provar a DI, né? Então, a questão de início de incapacidade, galera, aí voltamos ao que é importante. A pessoa ela tem que ter laudos de exames médicos, entendeu? Então, assim, não adianta nós e o próprio cliente parecer com aquela incapacidade lá, enfim, aquela doença, se ele não tem documentação médica. Então, juntar a documentação necessária, a documentação correta, é o primeiro ponto antes de fazer a inicial. Porque, dependendo da documentação que você juntar também lá no
processo, você pode prejudicar o seu cliente, colocando laudos antigos desde quando ele não tinha nem qualidade de segurado. Se o perito na cabeça dele lá fixar aquilo lá, aquele laudo antigo como data de início da incapacidade, e ele nem era segurado na INSS ainda, já era. Doença lá pré-existente não dá direito a benefício. Então, o que já aconteceu? A gente conseguiu reverter. A gente juntou laudo querendo mostrar que a pessoa tinha um início de doença anterior, mas que a incapacidade aconteceu posteriormente. Um outro laudo para dizer que a incapacidade aconteceu. Só que o perito, na cabeça dele, pegou o laudo antigo, que era para dizer que estava doente, apenas doente pode, e disse que ali que estava a incapacidade. Pois é. Diante disso, a gente teve que fazer maior manifestação, explicando tudo que você imaginar, e conseguimos reverter e considerar como incapacidade o laudo posterior. Por isso que eu falo com vocês, é muito arriscado a gente juntar documentos de períodos que a pessoa não era segurada do INSS. Então, você tem que fazer, na hora da inicial, mais uma dica de ouro, fazer uma linha do tempo. Tá? Você vai fazer uma linha do tempo do seu cliente e ver os momentos que ele tinha que ele não tinha qualidade segurada. E onde ele não tinha qualidade segurada, dependendo, não é interessante você juntar esse documento, senão você tem sérios riscos aí de não conseguir o benefício. E essa questão da linha do tempo é muito importante, eu acho que para provar, para poder argumentar durante todo o processo, mas também para o próprio cliente, porque o cliente vai dizer, ele chega na atriz e fala, desde quando? Não, desde muito antes de começar a trabalhar, já tinha isso, pronto. Aí já começou, já era inconsistência, você começa a colocar toda a argumentação, os laudos, e aí o cliente diz, não, isso aí desde que eu era adolescente que eu tenho isso, sim. E daí a coisa começa a ficar confusa também, né? Então, é perigoso. Se o perito... Vamos lá, então. Olha só a defesa. Se o perito diz no laudo pericial que ele está assim, desde, sei lá, adolescência, uma data muito anterior, você tem que voltar o laudo para ele responder da onde que ele tirou isso, porque não pode ser só da palavra do cliente, eu quero documento. Ele tem que fundamentar aquela resposta dele lá e com documento, entendeu? Aí a gente prende ele, colocando assim, caso tenha sido erro de digitação, já induz ele. Caso tenha erro de digitação, informe aqui pra gente, enfim, caso não tenha sido, você tem que apontar o documento de acordo com o artigo 473. E o método que você usou, porque aqui fala o método. Então, você fala tanto assim, você tem que fazer tanta coisa, se você for contra o que a gente está dizendo, que é melhor você dizer isso daqui. Você tá entendendo? Aí você induz ele a dizer aquilo que você quer. Sabe? E é a realidade. Você está falando mentira. Não é mentira. Você não induz ele a falar mentira. Você induz ele a ler o processo. O que a maioria não faz. Quando você aperta ele, você faz ele voltar no processo e ler para não responder besteira. Porque se ele tiver uma resposta diferente, ele pode colocar, mas ele tem que fundamentar. Senão dá cerceamento de defesa. Como que o cliente vai se defender? De um sim, não, prejudicado. Entende? E uma dica que eu vou dar para o pessoal que ainda não conhece o cálculo jurídico, a gente tem um gerador de linha de tempo também, que dá para gerar de lá também, já a parte visual. Então, você coloca os dados, por exemplo, e já usa, né? Porque isso, como você estava falando, a linha do tempo, ou qualquer efeito visual que você tenha para a construção da argumentação, fica muito melhor. Então, isso é uma questão bem interessante de aproveitar mesmo, de usar. Estão chegando algumas perguntas aqui, Carol. Vamos ver, olha, o pessoal está comentando da surdez congênita. Pode ser considerado tempo de contribuição para deficiente? Qual? Não entendi. Surdez congênita. Onde estou lendo isso? Não estou lendo. Surdez? Aqui. Surdez congênita. Sim, surdez, ela pode ser considerada. Aí a questão da ser moderado, leve, enfim, isso daí é questão com a perícia do INSS também. E tem todo o programa que pode ser considerado, qual é a pontuação lá para ser leve, moderado, para o advogado poder debater dependendo da situação. Tem outra pergunta aqui a respeito da via administrativa. Isso. Eu não esgoto, meu jeito de trabalhar. Cada advogado de um jeito, né? Eu não esgoto a via administrativa, não. Eu pego a negativa e já vou para a justiça. Porque senão você fica muito tempo lá na via administrativa, sendo que na justiça, pelo menos no juizado, é mais rápido
na minha cidade, enfim, é mais rápido, eu não esgoto. E, inclusive, já vai outra dica que eu vou ter que começar a cobrar, eu tô achando. A gente vai começar a numerar as dicas, a gente vai colocar assim, limite de dicas por live, mais dicas você tem que seguir, a gente vai começar a criar um... Eu acho que é uma boa. O que acontece, galera? Se você der uma entrada num benefício no INSS, ficar em análise, né? O auxílio-doença, por exemplo, mais de 45 dias, para poder fazer o auxílio lá, você já pode ajuizar uma ação. Olha aí. Você já pode, porque já existe a lesão ao direito, porque não é 45 dias. Se passou disso, já existe a lesão ao direito. Já ali você já prepara uma preliminar no seu inicial e fala disso. BPC, não é lá 90 dias, enfim, aposentadoria, 90 dias, está demorando, passou 101 dias. Por que 101? Porque lá na lei diz que o INSS ele tem depois dos 90, 10 dias para poder, enfim. Vamos lá. Deixa essa explicação para outra oportunidade, mas passou 100 dias ali da aposentadoria, BPC, você já pode ajuizar a ação falando da lesão direita. Aí você fica lá esperando eternamente uma negativa, meses e meses atrasando o processo, você já pode adiantar isso. Né? Entendeu? Então, ou fazer mandado de segurança. Eu não costumo fazer mandado de segurança, não, tá? Porque você vai fazer um mandado de segurança para pedir o INSS para decidir, aí ele nega. Então, entra com a ação logo, querendo benefício, coloca para eliminar, explicando direitinho para o juiz, e aí vai, segue o ritmo. É, porque isso eu acho uma dúvida que muita gente tem em relação a, até para explicar para o cliente, né? Eu abro 2 processos, abro um só, como que faz? Eu acho que tem muito cliente também que, se pudesse o cliente escolher, ele dizer, não, entra só pela parte administrativa porque eles acham que vai ser mais fácil e tal. Mas muitas das vezes é mesmo, mas como você falou, às vezes começa de um jeito não foi adiante ou vai demorar muito para esgotar ali, já vamos começar pela via judicial, porque é mais rápido mesmo. Né? A gente precisa pensar nisso, porque, como você falou, é o tipo do benefício, não é muitos, mas nessa parte que vai estar pondo comida na mesa do cliente. Então, quanto mais tempo demorar, mais tempo demora a chegar essa comida, mais tempo demora a chegar esse benefício. E o que a gente puder fazer para poder agilizar isso é questão assim, de humanidade, né? Nem de profissionalismo só não. Questão de humanidade, tá? Porque um dia para você sem comer faz muita diferença. Então você tem que ter isso em mente, né? Por isso que na hora de fazer também as petições, você tem que praticamente chorar nas petições. O juiz ele tem que sentir o sentimento do advogado. Ele tem que sentir aqueles sentimentos. Para de fazer peça seca, artigo tal só. Não, cara, mostra para ele a prática, o que está acontecendo. Pô, eu já peguei processo, pra você ter noção, que eu coloquei vídeo de uma vizinha falando da minha cliente que tinha problema de depressão. A vizinha dela falando todas as dificuldades que ela passava, de ter que ficar vigiando a vizinha para não se matar. Então, ela fez um vídeo tão bacana falando todas as dificuldades que eu juntei no processo, foi tiro e queda. E juiz deu benefício. Então, às vezes, o advogado, por falta talvez de criatividade, de tempo, não sei, deixa de fazer coisas importantes, que é colocar foto, colocar vídeo, mostrar a mão da pessoa, mostrar pé, mostrar casa. Eu já mostrei pelo Google Maps como que a mulher tinha dificuldade de ir para a reabilitação, porque ela tinha que subir e descer morros enormes. O juiz deu o benefício para ela, porque ir para a reabilitação estava agravando o problema no joelho dela. O juiz deu aposentadoria. Como que o juiz ia saber disso se eu não falo com o juiz, se eu não mostro para o juiz? Então temos que ter criatividade. E eu estava falando, né, Carol? Aquela coisa, se agravou, também está gerando uma incapacidade. Então, também tem ali um ponto. Não é só a pessoa não poder fazer, né? E esse agravamento a gente falou do agravamento pela medicação, a gente falou do agravamento e agora pela locomoção também. Então, é isso, tem que estar atento a esse contexto e mostrar. Eu achei muito, muito especial isso que você falou sobre trazer a realidade. É vídeo, é foto, é a casa da pessoa, é o que ela está enfrentando ali, porque quem está sentado numa sala olhando papel, olhando o computador, às vezes se afasta muito da realidade e não sente o que está acontecendo. Então, quando você falou, não, você tem que estar chorando, é mostrar, né, mesmo o que de fato está acontecendo, a realidade. Então, às vezes o perito, o juiz, indica o seu segurado, o seu cliente, para fazer uma reabilitação. Mas o seu cliente é um cara que ele não pode ficar muito tempo sentado ou em pé. Aí eu te pergunto, como que ele vai fazer uma reabilitação, que é estudar, ficando X horas, 5 horas, 4 horas sentado?
Só que o juiz só vai pensar nisso, o perito também, se você escrever isso. Entendeu? Então, a própria reabilitação, mais uma vez, está agravando o estado de saúde de uma pessoa que não pode ficar sentada. Ele vai ficar fazendo o quê? Ficar brincando de morto em pé na sala de aula? Como? Morto-vivo, fica lá na sala de aula. Não pode. Então, e outra, eles colocam, às vezes, para poder ser reabilitado, uma função que não comporta a escolaridade da pessoa, não comporta tempo de, como é que pode dizer, de experiência. Então, você também tem como debater o CBO da atividade indicada para o cara ser reabilitado. Que é outra coisa também que vale a pena dar uma olhada, né? Tem muitas profissões, muitas ocupações que não tem lá no CBO, mas você consegue entender por analogia, acho que fazem sentido, e ver se está adequado mesmo, porque senão é isso. Você começou falando disso, Carol, eu acho que é importante. Tem muitas dicas, quem chegou agora, volte lá no começo da live, vai ficar salva, vejam tudo, porque tem dicas muito, muito preciosas, mas tem que estudar, né? Tem que estar sabendo o que está falando, tem que estar de olho nos quesitos, tem que estar de olho na lei, para preparar os quesitos. Esse combinado entre um bom apoio teórico em fundamentação, o estudo de cada doença e a realidade do cliente. Sim, não tem como fugir do estudo. Por isso que eu falo, para mexer com o processo previdenciário, você tem que se especializar, você tem que estudar. Não adianta nada você sair da faculdade e querer aí pegar processo dos outros para tentar aposentar de qualquer jeito. Você está mexendo com uma pessoa que ela está entregando a vida dela, a família dela na sua mão para ela conseguir sobreviver. Não é qualquer coisinha, não. Então, se você tem que ter responsabilidade. Se você ainda se encontra num momento que não está preparado para isso, que procura o apoio de um advogado especialista para te ajudar. Mas tenha responsabilidade com aquela pessoa que confiou em você. É muito sério. Então, e olha, tem que estudar, viver atualizado, diferentemente de outros direitos, mas não desmerecendo, mas do conteúdo em si. Os outros direitos dificilmente muda alguma coisa. Quando muda, é uma coisa assim, pouca. Agora, previdenciário, todo dia a gente está conversando aqui, você deve estar sendo um monte de portaria. Então, assim, é o tempo todo mudando. E você tem que saber como é o direito em cada momento, porque tem o princípio do tempus rege actum. Você tem que saber se naquela data tal, como que funcionava a carência, sei lá, o direito da pensão por morte. Hoje, como funciona. Você tem que saber isso tudo, entendeu? Então, você tem que viver ali, ó, naquele preparo. Voltando um pouquinho para a questão dos quesitos, você lembra que tem alguma construção de quesito? A gente estava falando do que não fazer, né? Não fazer os quesitos padronizados, não copiar, então, pedir ajuda para poder construir, quem está começando. Mas algum quesito, você tem alguma sugestão de quesito? A gente já falou de muitas possibilidades de preâmbulo, mas qual é o quesito que não pode faltar? Qual é o olhar? Assim, olha, é um quesito baseado em, né? Cada um vai criar o seu quesito, mas não deixe de abordar esse ponto. Então, o que não pode faltar, do meu ponto de vista, é o quesito que pergunta, logicamente, com o conceito já falado, da incapacidade. Se é permanente ou se é temporária, se é total ou parcial. Só que, como eu falei, não pode perguntar de cara assim. Você tem que perguntar de forma indireta, usando o conceito de incapacidade lá do Manual de Previdência Social. Né? E perguntando se tem a previsão de recuperação, se não tem, quanto tempo. Outro quesito importante é sobre o tratamento cirúrgico. Perguntar para o médico perito se a recuperação daquele indivíduo ali, ela ocorrerá somente se ele tiver passado ou passar por um tratamento cirúrgico. Isso é um ponto importante. Por que é importante? Porque tem uma súmula, não sei se é 162, agora não lembro de cabeça, que ela induz você, ela abre um espaço para você conseguir uma aposentadoria por invalidez para uma pessoa que precisa de tratamento cirúrgico para voltar a ser capaz. O tratamento cirúrgico seria indispensável para ela voltar a ser capaz. Só que ela precisa de preencher alguns requisitos e um deles né, o cliente apresentar uma declaração de que ele não quer fazer cirurgia e também a gente fundamentar de que ele não pode ser reabilitado para uma outra função. Então, o cara que não pode ser reabilitado para uma outra função, e aí a gente pode olhar também o manual de reabilitação da Previdência Social e estudar ele, tá? Se o cara ele tem uma declaração que não quer fazer cirurgia, porque o artigo 151 ou 101 da Lei 8.203 fala que ninguém é obrigado a fazer cirurgia.
ou transfusão de sangue. Ninguém é obrigado. Então, se ele tem essa declaração que ele não quer, e para ele ficar capaz, ele precisa de tratamento cirúrgico, a chance de a gente conseguir uma aposentadoria para ele é imensa, é gigantesca. Mas você tem que fazer esses 3 passinhos aí, fundamentar, e jogar o documento. Por isso que nos quesitos é importante você colocar lá. Para ele se recuperar, tem que ser tratamento cirúrgico, enfim. A questão da sequela também é importante perguntar se ele tem alguma sequela, porque pode levar a ter direito ao auxílio acidente, dependendo se preencher os demais requisitos. E a questão das medicações, se ele faz uso de medicação também, é importante perguntar os efeitos colaterais das medicações. Para mim, tudo é importante, mas assim, não pode faltar tratamento cirúrgico, medicação e a incapacidade total. Então, anotem. Na hora de construir, a gente falou muito do preâmbulo, né? Mas, sem dúvida, a questão da medicação, a questão se há necessidade. Travou, mas eu tô só retomando aqui os pontos, pessoal. Eu tô te vendo, Carol, mas a imagem está um pouquinho pixelada. Acho que a Carol já volta. Mas então, a Carol estava comentando agora sobre 3 pontos fundamentais, né? Enquanto ela vai restabelecendo a conexão com a gente. Da gente lembrar dos quesitos de validar a questão da incapacidade, né? E a gente pensar se precisa das questões ligadas à medicação e se tem necessidade de cirurgia ou não, né? Porque daí você consegue associar isso à vontade ou não do próprio cliente de fazer, se submeter a uma cirurgia. E depois a reabilitação também, né? Sim. Porque aí também, mais uma dica. Vamos lá. Eu tô dando todas aqui. Gente, que vocês não estão anotando, vocês estão perdendo tempo. Anota lá. O que acontece? Para a questão das medicações, por exemplo, os efeitos colaterais, você pode pedir para um farmacêutico fazer um parecer farmacêutico, galera. Esse cara, o farmacêutico, ele pode atender o seu cliente e preparar esse parecer respondendo algumas perguntas suas, falando quais são os efeitos colaterais de tais medicamentos, tá? Falar sobre a atividade do seu colaborador, do seu cliente. E no fim ele concluir se aquela medicação pode estar ou não prejudicando ele no trabalho. Não tem problema nenhum ele concluir nisso. É mais uma prova para você no seu processo e mais um quesito que você pode preparar. Perguntar se ele concorda com o farmacêutico dos efeitos colaterais do medicamento e tudo mais ali que você puder fazer. Quanto mais completo tiver, né, mais embasado, melhor, assim. E hoje a gente sabe que as medicações elas são muito amplas, então tem medicações que você vai tomando para um efeito, mas o que tem de efeitos colaterais, ele pode ser tão graves ou mais do que resolver a causa inicial, né? Sim, Michelle, e a questão da interação entre as medicações. Uma coisa é você tomar uma medicação e tem aqueles efeitos. Outra coisa é você tomar 2, 3, 4, 5 e além dos efeitos colaterais, a própria interação dessas medicações, ela causa efeitos piores ainda. E é isso que o farmacêutico também entra para explicar sobre essa interação entre as medicações. Que não é só os efeitos colaterais singulares, não. Entendeu? E a gente sabe que tem medicações que saem do mercado, então você podia estar fazendo, sim, mas se aquela medicação não existe mais, uma outra que venha a substituir, pode ter uma interação muito pior, ou pode ter uma interação, ou pode não ser possível de ter, né, seja incompatível. É muito rico, assim, de possibilidades, essa questão da análise para os quesitos, né? Sim. Acho que para a gente finalizar, a gente já está caminhando aqui. Eu queria que você comentasse um pouquinho, Carol, se você lembrar, assim, o primeiro caso que para você foi muito relevante no escritório, assim, ou um dos primeiros, sei que são muitos casos, como você comentou, que transforma a vida das pessoas. Mas eu estou perguntando para você falar disso, porque para quem está começando, parece um pouco distante. Então, ouvir os casos, assim, eu acho que é algo que enriquece muito. Você, Carol, está ouvindo a gente? Sim, estou escutando. Tá? Um dos casos muito importantes assim, que eu vi, que eu mudei a vida do cara porque eu me atentei com os detalhes, foi uma pessoa que foi me procurar problema seríssimo de coluna. Ele foi me procurar em 2020, por exemplo. E ele tinha parado de pagar o INSS em 2007.
pararam de pagar o INSS em 2007. Nossa, A gente tinha um 13 anos. problema muito sério de público. E o que acontece? Eu cheguei para ele e perguntei, tudo bem, você tem documento guardado desse problema? Ele falou assim, eu tenho tudo guardado certinho, desde quando eu tenho esse problema, 2015, 2006, 2007. Beleza, você já pediu o benefício no INSS uma vez? Pô, pedi sim, lá em 2007, eu consegui 1 mês, 2 meses, mas depois o INSS cortou e aí não consegui mais trabalhar, eu tô nessa. O advogado que não estuda os detalhes, ele vai achar o quê? Ah, o cara perdeu a qualidade de segurado desde 2007, sem trabalhar, sem pagar INSS. Mas não. O detalhe da questão é o seguinte, o cara ele tem documentação guardada desde aquela data. O que a gente fez? E outra, ele já tinha passado por uns 4, 5 advogados que falaram que não tinha direito. Olha só. Aí o que aconteceu? A gente pegou a documentação dele, a gente ajuizou uma ação, provamos, mostramos para o juiz que ele está incapaz desde aquela data e graças a Deus ele guardou essa documentação toda. Pegamos o laudo SAB, que muitos advogados aqui não usam ainda, não sabem a importância que é o laudo SAB do INSS, lá mostra o CID da doença, descreve algumas coisas do paciente, data de início de benefício de incapacidade. Tudo laudo SAB, só não usa, né? Juntamos o laudo SAB mostrando que o próprio laudo SAB indicava o início da incapacidade dele, o CID da doença dele e batia com todas as outras documentações que ele tem até hoje. O juiz ele entendeu e o perito também, graças aos quesitos bem feitos, né, galera? Ele entendeu que o cliente nosso, segurado, ele estava incapaz desde 2007 lá e o INSS não deu benefício, mandou conceder. O cara hoje é aposentado e recebeu 5 anos para trás de benefício do INSS. Uau. Por conta desses detalhes aí que a maioria disse que não tinha direito por perder a qualidade segurada. Foi um dos casos que mais me chamou a atenção mesmo. Tem vários, né? A gente pega cada coisa todo dia e a gente fica assustado. E como pode fazer realmente diferença? Sim, porque os nossos clientes eles ficam tão chateados com o INSS nega que quer queimar laudo, jogar laudo fora, e aí como que faz? Se esse cara não tivesse guardado essa documentação, não ia conseguir. Graças a ele ter se organizado e guardado isso aí. Por isso que a gente faz um trabalho aqui na rede social sempre, de falar, não joga seus documentos mais fora, que é importante, vale ouro, vale. Vale mesmo, porque às vezes a diferença entre conseguir ou não um benefício, né, conseguir argumentar ou não a qualidade de segurado tendo documentação do período correto. Carol, como a gente falou, a gente podia ficar aqui, eu acho que toda terça-feira falando de perícia. Seria um prazer. A gente pode voltar a falar outras vezes. Assim, muito obrigada por ter aceitado nosso convite, de vir falar sobre esse tema tão relevante do previdenciário. Como você disse, sempre tem alteração, sempre tem gente nova chegando que tem dúvida de como fazer, montar bons quesitos. Acho que, assim, de novo, quem está chegando por agora, pare para assistir o começo, o meio, porque tem muitas dicas. Todos, né? A Carol falou que dessa vez a gente vai contar as dicas. A gente não contou hoje, né, Carol? A gente podia ter contado quantas dicas foram dadas. Assim. Sim. Mas quem assistiu sabe o quão valioso foi cada uma delas. Super obrigada. Sim, eu que agradeço o convite. Assim, um prazer imenso falar com vocês aqui. Eu sei da importância aqui da visibilidade que vocês têm na nossa rede. E é um assunto que eu sou apaixonada. Assim, eu me coloco à disposição. O colega que tiver alguma dúvida, o colega iniciante, seria o maior prazer em ajudar. Eu acho que a gente tem que se unir mesmo, a gente tem que ter uma advocacia mais próxima, ao invés de prejudicar o colega, né? Mas, enfim, estou à disposição. Se quiser conversar mais sobre isso também em outra live, pode me chamar, que eu vou ter um prazer imenso em poder conversar mais aí com vocês. Combinadíssimo. Eliane, não fica chateada, vai estar salva a live. E quem ainda não segue a doutora Caroline Bonacosta, é isso? Caroline.bonacosta. Isso. É o Instagram. E também quem quiser, tiver o TikTok, a gente está lá como Terror do INSS. Ah, muito bom! Muito bom, muito bom. Então, no TikTok, Terror do INSS, aqui no Instagram, caroline.bonacosta com 2 S. Sigam, acompanhem. Quem não sabe cálculo jurídico, também fica o nosso convite para continuar seguindo a gente para as lives todas as terças-feiras e tantos outros conteúdos.
Carol, obrigada demais. O pessoal está aqui agradecendo também. Eu queria pedir uma coisa para a galera que está assistindo a gente aí. Eu fui indicada como top 100 advogados mais digitais de 2022. Top 100 advogados. Então, eu preciso do seu voto. Quem puder me ajudar, lá no meu perfil, vou colocar de novo o link, e votar no meu nome como top 100 advogados mais digitais de 2022, que vai estar me ajudando aí, me incentivando a continuar produzindo muito conteúdo para vocês. Não. Tá, galera? Vamos lá. Obrigada. Até mais, se Deus quiser. Até, Carol. Ótimo almoço, pessoal. Boa tarde. Até a próxima.